Lucas capítulo 15, verso 8. Lucas 15, 8. E nos poucos minutos que me restam, eu vou refletir com vocês algumas coisas muito interessantes desse texto. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, ou moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há festa, júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém. Nós temos visto, já há 2 semanas, essas parábolas e esse capítulo. Já fizemos uma introdução, já passamos pelo contexto e já identificamos que os versos 1 e 2 nos colocam dentro da parábola. De maneira que Jesus contou a parábola da ovelha perdida, da moeda e do filho perdido para aqueles que o questionaram. Que diz o verso 2, estavam murmurando fariseus e escribas, dizendo que ele recebia e comia com pecadores. E eu já disse que se Jesus não comesse com pecadores, ele não comeria com ninguém, porque todos são pecadores, exceto ele. Então, que questionamento é esse? Jesus recebe pecadores, Jesus anda com pecadores, Jesus come com pecadores. Ora, se ele não faz isso com pecadores, ele não faria com mais ninguém, porque todos nós somos pecadores. E ele nos recebe, ele nos chama para a ceia, a comunhão com ele, ele nos resgata, e nós somos como essa moeda, né? Pode ser essa, ou pode ser essa, como uma moeda perdida, assim somos nós. Perdidos, sem direção, sem luz, sem orientação. Por isso a parábola insiste em nos dizer que antes de ser achada a moeda foi necessário acender uma luz, porque a moeda estava no escuro. E aí os eruditos vão insistir que o contexto em que Jesus coloca essa parábola é um contexto de quebra de paradigmas. Portanto, você reparou que a personagem principal dessa parábola é uma mulher. É uma mulher. As moedas são da mulher. Quando ela acha, é ela que chama as amigas para fazer festa. Então, a moeda é o elemento do enredo. As amigas são as coadjuvantes. A personagem principal é a mulher. Qual é, verso 8? A mulher. E aí, queridos, aqui eu preciso chamar a sua atenção, porque Jesus é mestre em todas as artes, inclusive na arte de quebrar paradigmas. Jesus quebra paradigmas com muita facilidade e com muita autoridade. E aqui ele está quebrando mais um paradigma com os fariseus e escribas, que é o paradigma de tornar a mulher um personagem principal. Talvez a sua mente do século 21 no Brasil não se dê conta do tamanho do paradigma que Jesus estava quebrando aqui. Você precisa então se lembrar que na Palestina, no 1º século, e no judaísmo, que é o contexto onde Jesus está contando essa história, a mulher sequer pegava no dinheiro. Ela não trabalhava, ela não tinha renda, ela não saía de casa, ela não frequentava a sinagoga, ela não podia assumir nenhum cargo de liderança, seja na religião ou na sociedade. A mulher era só uma geradora de filhos e uma adjuntora, companheira do seu marido, que o ajudava na criação dos filhos e no cuidado do lar, ponto. E, inclusive, a Bíblia
é considerada por alguns como machista, porque sim, é verdade que em muitos trechos do Antigo Testamento nós temos assim uma certa impressão de que a mulher era preterida, a mulher era humilhada, oprimida, e sim, naquele contexto religioso, não quer dizer que Deus excluiu as mulheres, não quer dizer que Deus não se relaciona ou não vê valor numa mulher, quer dizer que os homens, os religiosos, entenderam as orientações de Deus de maneira equivocada e fizeram isso com as mulheres. E aí Jesus vem quebrando vários paradigmas. No Sermão do Monte, por exemplo, ele diz: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E ali ele vai quebrando muitos entendimentos equivocados que aquele povo tinha acerca da lei de Moisés. Então ele citava Moisés: ouviste o que foi dito? Moisés disse isso, isso e isso. Então, eu, porém, vos digo. E aí ele consertava as coisas. Ele estava ensinando aquele povo a maneira correta de se relacionar com Deus. E para isso ele precisava quebrar paradigmas. Nós fizemos aqui, um tempo atrás, uma série de estudos, e nós lembramos deles na última terça-feira, no estudo do Apocalipse, onde nós encontramos aqui durante pelo menos 6 semanas, nós encontramos pelo menos 43 expressões e ideias que nós pensávamos estar na Bíblia, e nós identificamos que nenhuma delas estava na Bíblia. Então nós temos também os nossos paradigmas, os nossos dogmas, as coisas que nos foram falando, as coisas que nos foram incutindo e foram nos influenciando a pensar de uma determinada maneira. Mas quando a gente se depara com Jesus e com a doutrina e o evangelho de Jesus, a gente percebe que muitas daquelas coisas que nós achávamos que era verdade absoluta, caem por terra, porque Jesus vem e diz: eu, porém, vos digo. Ah, mas papai eu, porém, vos digo. Ah, mas Moisés, eu, porém, vos digo. Ah, mas vovô na EBD me ensinou assim, eu, porém, vos digo. Quem é vovô, papai, titio, pastor, fulano, ciclano e beltrano, Moisés, diante da autoridade do Cristo? Portanto, penso eu, junto com esses estudiosos do Novo Testamento, que Jesus está aqui mais uma vez quebrando o paradigma. E ele coloca a mulher como personagem principal da história. Uma mulher que se pega no dinheiro, e uma dracma aqui também é um elemento da parábola que ajuda Jesus a quebrar mais um paradigma. Sim, porque a mulher é a personagem principal, e o elemento principal da história, que é a dracma, a moeda, não é a moeda dos judeus, nem dos romanos. A moeda dos romanos, que era usada pelos judeus, porque o território deles agora pertencia ao Império Romano, era o denário. Uma moeda que tinha o valor de uma diária de um trabalhador braçal. Alguns estudiosos vão dizer que também era o pagamento de um dia de um soldado raso romano. Ganhava-se um denário. Seria hoje o equivalente a uma diária de um servente de pedreiro, uma diária de um auxiliar de serviços gerais, diária de um trabalhador braçal comum que recebe um salário mínimo na sociedade. Portanto, a moeda romana que era usada pelos judeus é o denário. E a mulher não perde um denário, ela perde uma dracma. O que era uma dracma? A moeda correspondente dos gregos. Então Jesus coloca uma mulher como personagem principal, e o elemento principal não é uma moeda judia ou romana, é uma moeda grega. Ela não perdeu um denário, ela perdeu uma dracma. O que é que Jesus talvez está querendo dizer, irmãos? E aí eu me lembro
quando chego a esse ponto da reflexão, me lembro de um outro trecho do Evangelho, que está registrado em João capítulo 4, onde ele novamente se encontra e quebra muitos paradigmas com uma mulher. Você conhece a história da mulher samaritana. E ali ele quebra vários paradigmas. Vou ver se eu me lembro de alguns. Ele está num local público. Ele está num poço. Ok? Ele está ali na Samaria, no poço chamado Poço de Jacó. E aí a mulher está lá, tirando água, e era meio-dia. Você conhece a história, né? Ela estava ali meio-dia, está todo mundo almoçando, o sol está muito quente, ninguém vai buscar água essa hora. Mas ela, que era uma mulher que tinha tido vários maridos, provavelmente uma mulher que era alvo de preconceitos, uma mulher que era alvo de chacotas, ou de perseguições, opressões, ela então escolhe o pior horário para ir tirar água, que é meio-dia com sol quente na moleira. E ela está lá, e Jesus, diz o texto, diz aos discípulos que para subir da Galileia, de Jerusalém para a Galileia, era necessário passar por Samaria. Aqui ele já quebra o primeiro paradigma, porque se você olhar o mapa da Palestina, você vai ver que de Jerusalém para subir para a Galileia dos gentios, não era necessário passar por Samaria. Você podia cortar a volta. E era o que os judeus faziam, porque você sabe que judeu não se dá com o samaritano. Então ele diz, não, vamos passar em Samaria. Tem que passar em Samaria. Aí você olha e fala, mas Jesus, não tem que passar, não é uma necessidade geográfica. E responderia ele, mas é uma necessidade espiritual. Eu tenho alguém para encontrar lá, eu tenho alguns paradigmas para quebrar, e eu tenho uma missionária para chamar. Porque você conhece a história e sabe que depois da conversão daquela mulher, ela vai na cidade dela, e é uma missionária a levar o evangelho para vários outros. Portanto, Jesus quebra o paradigma do problema de judeus com samaritanos. Vamos passar em Samaria, paradigma geográfico. Aí tem uma mulher tirando água, ele chega e puxa assunto com a mulher, mais um paradigma, porque homem não conversa com mulher em público, naquele contexto. Mais um paradigma. Aí ele chega e pede à mulher água. Um homem não receberia nenhum alimento das mãos de uma mulher na rua. Quebra mais um paradigma. A mulher era samaritana, ele era judeu. Um judeu pedindo água para um samaritano. Mais um paradigma. Ele era mestre em Israel, ele era rabino, e tinha os seus talmidim, os seus discípulos. E a mulher então faz a ele uma pergunta teológica. Senhor, qual é o lugar certo de adorar? É em Jerusalém, como vocês fazem? Ou é no Gerizim, né? Ou é aqui nos montes onde os nossos antepassados, né, faziam, Abraão, Isaac, Jacó, adoravam aqui nos montes. Mas depois de Davi, Jerusalém se tornou a capital e aí então o centro de adoração. Qual é o lugar certo? Isso é uma pergunta teológica. Qual é o lugar certo de adoração? É uma pergunta teológica. Uma mulher jamais faria uma pergunta teológica para um rabino, porque ela não pode frequentar a sinagoga. Mulher não conversa teologia. E Jesus responde a pergunta dela. Olha, não é nem lá e nem aqui, é aqui, ó. É em espírito e em verdade. Então um homem não conversava com mulher, Jesus conversou com ela. Um judeu não conversava com um samaritano, Jesus conversou. Um judeu não aceitava nenhum alimento das mãos de um samaritano, Jesus aceitou a água das mãos dela, mas ofereceu a ela algo que é muito mais importante do que a água física, ofereceu a água da vida. Portanto, eu penso, à semelhança do que Jesus faz com a lei de Moisés, à semelhança do que Jesus fez com esta mulher, o que Jesus está fazendo com esses escribas e fariseus é quebrar o paradigma de que a mulher não pode ser um personagem de uma história, de que a mulher não tem um papel na sociedade, de que a mulher tem que ser oprimida, largada e preterida. Ele bota a mulher e os gentios, porque a dracma é a moeda dos gregos. Então ele está aqui com os olhos focados nos oprimidos, nos marginalizados. Inclusive, Dom Richardson,
que escreve o livro Fator Melquisedeque, vai dizer que aquela atitude de Jesus em chicotear, né, onde ele pegou o azorrague, que era aquele chicote com pedaços de couro, usado para bater em animais. Jesus pega aquele chicote e chega lá nos cambistas do templo que estavam vendendo as coisas lá e expulsa todos de lá. Aí o Dom Richardson vai dizer: Jesus fez isso porque os cambistas estavam usando o pátio dos gentios para fazer o câmbio, para vender as coisas. Talvez, propõe o Dom Richardson, o problema de Jesus não era com a venda das coisas, mas com a exclusão dos gentios e das mulheres do templo, porque o pátio dos gentios fazia, né, era vizinho do pátio das mulheres. Se você olhar a planta do templo em Jerusalém, você vai ver que tem o pátio dos homens, tem o pátio das mulheres, tem o pátio dos gentios, e cada um ficava no seu lugar, e não se misturavam. E aí Jesus chega no templo, o lugar que era para estar cheio de gentios adorando a Deus, está sendo feito um comércio, então os gentios não têm lugar para adorar. Eu acho que o que Jesus está fazendo aqui é colocando um pingo no i. E o i pode ser que seja o i de igreja. E Jesus está botando um pingo nesse i. Jesus está consertando o entendimento errado. Ele está quebrando esse paradigma de que a mulher não tem vez e o gentio é condenado. Não. Porque a promessa que Deus fez a Abraão, diz Dom Richardson, no primeiro capítulo do seu livro, O Fator Melquisedeque, a promessa tem duas linhas. A primeira linha é: eu vou te abençoar e fazer de você uma grande nação. A segunda linha é: e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. O Abraão ficou só com a primeira parte. E o povo judeu ficou só com a primeira parte. A bênção de Deus então é só para nós. Israel confundiu eleição com predileção. Eles foram eleitos, mas eles não eram prediletos. A salvação, a vida eterna, essa luz que ilumina para que a moeda seja achada, que é o próprio Cristo, isso é para todos nós, judeus e gentios, para todas as famílias da terra. Portanto, meu querido, você e eu somos a moeda dessa história, que é uma moeda gentia, é uma moeda grega, e eu e você não somos judeus. Então isso nos mostra, como Paulo ensinou aos romanos, que nós, os gentios, podemos ser enxertados na videira, ou seja, Israel foi eleito por Deus para que através daquele povo, daquela nação, fossem todas as famílias da terra alcançadas com a promessa de vida eterna. O Cristo, Jesus de Nazaré, é quem promove isso, porque Ele é o Filho de Deus. Ele vem, encarna, e Ele tem um ministério, uma obra, um sacrifício, e Ele tem também um propósito, e o propósito, como Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. É que quando a semelhança dessa lamparina, quando Ele ilumina, a moeda pode ser achada. Você está aqui nessa noite, e talvez você nem sabe por que você veio aqui. Você está aqui essa noite e talvez você veio aqui à procura de uma resposta, de um alento, de uma direção, de alguma coisa da parte de Deus. E o que Deus, desde o início dessa reunião, já tem falado no meu e no seu coração, é que nós somos essa moeda, uma moeda gentia, muitas vezes uma moeda desprezada, muitas vezes uma moeda literalmente perdida, mas quando a luz de Deus, quando Jesus de Nazaré, quando o Cristo joga a sua eterna luz em nós, nós somos achados por Ele. E aí podemos então ouvir da boca dele, como ele disse em João capítulo 15, não foram vocês que me acharam, parafraseando, foi eu que achei vocês. Portanto, Jesus conserta as coisas que estão equivocadas. As mulheres não são objeto de opressão,
de humilhação, de marginalização. Não, as mulheres são criadas por Deus, são imagem e semelhança de Deus, tanto quanto os homens. E eu entendo sim que existem vocações específicas, uns são chamados para uma coisa, outros são chamados para outra. Agora, entre homens e mulheres, como disse Paulo aos Colossenses, não há mais escravo, livre, não há mais judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, gentios, e não há distinção, porque Cristo é tudo em todos, e em Cristo nós somos uma coisa só, e o nome dessa coisa é Igreja de Jesus. A moeda que foi encontrada, o povo que se chama pelo nome dele, que quando se humilha, quando se afasta dos maus caminhos, e quando busca a sua face brilhante de eterna luz, então encontra nele um descanso, encontra nele uma cura, encontra nele um abrigo e, sobretudo, encontra nele um valor. O valor que ele mesmo colocou em nós. Porque quando ainda, disse o salmista, éramos uma massa informe, um pequeno embrião no ventre de nossas mães, ele já nos conhecia e nos fez de uma forma especial e admirável. E soprou do seu espírito de vida em nós, e nos deu do seu espírito de luz, e por essa luz podemos caminhar, e por essa luz viveremos eternamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça a luz sobre ti, e que você não seja mais uma moeda perdida, mas uma moeda encontrada nas mãos do Senhor, para expressar o valor que Ele colocou em você. Seja abençoado, em nome de Jesus. Amém.